Bom, recapitulando, começou a gravação. Matéria de prova está lá no AVA, tá? Aulas 15/10 é aula 6, tá? Aula 7, aula 8 e aula 9, beleza? Essa é a matéria de P2. Quero lembrar que a matéria e tudo que eu falar aqui na revisão de prova, né, não é, eu vou estudar só o que a professora falar na revisão de prova, né? Aqui, o que eu vou falar, né, nessa revisão é um foco, é uma luz para onde vocês podem olhar. Não necessariamente vocês só vão estudar isso, tá? É rever os slides todos, é rever a matéria como um todo, tá? Eu vou dar algumas dicas sobre aonde vocês devem focar, mas não necessariamente, né? Depois vai dizer que a professora não falou, né? Você não falou sobre tal coisa no dia da revisão e caiu, tá? Não é isso. A matéria de prova são essas 4 aulas, então todo o conteúdo compreende. Revisão de hoje é uma luz nesse apanhado todo dessas 4 aulas, ok? Vou baixar sua mão, tá, Roberta? Então, a gente teve 2 aulas de educação em saúde, a aula de Política Nacional de Promoção da Saúde e a aula de Política Nacional de Promoção da Equidade. São essas matérias que caem na prova. Dentro dessa introdução, nesse primeiro contato que vocês tiveram com a questão de educação, eu trouxe esse primeiro slide que compartilha aí a direção, né, o vínculo da educação com a promoção de saúde. A promoção de saúde, a gente tem que relembrar que ela não se compreende só em atividade física, em atividade de alimentação, uma alimentação balanceada. Você ter saúde, o sentido completo de saúde, ele é muito mais amplo. Ele engloba outras questões, né? Para você dizer que você tem saúde, você promover a saúde da comunidade, das pessoas, engloba aí formas de viver, né? Ambiente, lazer, cultura, condições de trabalho, habitação, se tem acesso a bens e serviços essenciais, né? E, principalmente, se a gente consegue visualizar a porta de entrada desse sistema de saúde, que é o quê? A nossa atenção básica. Atenção básica, atenção primária, estratégia de saúde da família, UBS, isso tudo se relaciona com, né, a atenção primária, com a Política Nacional de Atenção Básica. Isso tudo é a unidade básica de saúde, é o posto de saúde, que é a nossa porta de entrada do SUS, ok? E aí, dentro dessa porta de entrada, né, da onde a população tem acesso aos serviços de saúde, vocês, como futuros enfermeiros, terão atribuições, além de promover saúde, de educar, né, fazer educação em saúde, fazer o que vocês fizeram lá na FLIS, né, no dia da implantação do projeto, que é passar o conhecimento de vocês acerca de um tema específico, né? Vocês terão essa função educativa para os técnicos de vocês, para os pacientes, para a equipe multiprofissional, né? Vai ter as atividades gerenciais, né? Vocês terão dentre as atribuições de vocês, né, essa função gerencial. Às vezes, dependendo da ESF, do tamanho da ESF, vocês vão ter aí, subordinados a vocês, um quantitativo gigantesco de profissionais, né? Seja nível médio, nível técnico, nível superior, beleza? E tudo precisa estar sempre respaldado em quê?
conhecimento científico, em base científica. Porque eu não posso dizer o que eu acho, eu tenho que dizer o que está na literatura. Por isso, inclusive, que quando eu dei a última aula, né, de Política Nacional de Promoção da Equidade, eu enfatizei as duas políticas, né, as duas principais políticas, que é a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Humanização. São as duas que são aí as principais, as primordiais para vocês que estarão aí frente dessas unidades de saúde, desses postos, dessas ESPs, tá? Dentro do SUS como um todo, beleza? E aí a gente falou de 3 práticas educativas no cenário da saúde, que eu preciso relembrar para vocês, tá? Deve já, né, estar vivo, né, porque a gente falou disso bem recente, tem um mês, mas preciso reforçar. A prova de vocês, eu posso até contar, mas 90%, 90 não, vou falar 80%. 80% é sobre educação, tá? Educação em saúde, educação para a saúde, tá? Então, estudem. Estudem. Educação em saúde é o foco maior que a gente... Mas todas elas estão presentes aqui, tá? Então, os 3 conceitos, as 3 práticas educativas que eu mencionei para vocês, elas têm uma diferençazinha pequena, mas é que faz uma grande diferença, mesmo sendo pequena. Está grifado ali, pode olhar até nos estudos, né, de vocês, nas anotações anteriores. Eu lembro que a minha monitora, Keila, fez algumas anotações importantes, né, a respeito de educação, dos exemplos, né, de educação para a saúde, educação em saúde, educação popular. A gente vai revisitar um pouquinho desses exemplos, desses conceitos, tá? Mas o que consiste, né? O para a saúde, a gente vai naquele sentido de que uma pessoa detém o conhecimento, uma pessoa manda e a outra obedece. Uma pessoa determina como se vai ser esse processo educativo, né? E a outra pessoa simplesmente é subordinada e escuta o que a primeira está falando, tá? Então, a educação para a saúde, ela não tem um vínculo, ela não tem, assim, eu interajo com, né, o meu profissional, interajo com o paciente, mas aquele paciente simplesmente se submete às regras que foram impostas pela pessoa, tá? Então, ele indica, né, essa educação, essa forma de educação em saúde, que é feita no para a saúde, é de transmissão de conhecimento apenas. Eu tiro aqui da minha cabeça e quero que entre a minha informação na cabeça de vocês. Eu não quero que vocês pensem. Eu quero que vocês repitam o que eu faço. Essa é o sentido aí de educação para a saúde. Beleza? Já na educação em saúde, essa forma mecanizada ao longo dos anos, né, na evolução das políticas, né, que se ocorreram não só a política de saúde, mas a política educacional, a política social, a política econômica do Brasil, né, foi evoluindo, e assim como veio a reforma sanitária, meados aí do século, né, dos anos 70, as pessoas foram querendo participar, foram querendo sim, ser incluídas, né, no processo de transição, de educação, de aperfeiçoamento. Se está falando de aprimorar a saúde das pessoas, por que as pessoas não participam ativamente desse processo? Então, as pessoas começaram a questionar. Eu quero participar, eu quero falar, eu quero interagir, eu quero,
né? Problematizar, né? Vem aí a palavra-chave da educação em saúde, problematização, tá? Então, na educação em saúde não existe mais essa, né, essa mecânica, aquela coisa direcionada. Existe sim, né, uma interação, uma vivência, né, em que o profissional, o professor que está aqui falando, é facilitador apenas do processo. Ele não é um mandatário, ele não é alguma coisa, eu não vou transmitir o meu conhecimento para vocês. Eu vou falar, né, sobre um assunto, vou expor uma situação e vocês que vão visualizar pela cabeça de vocês, né, como que pode se resolver esse assunto, através dos ensinamentos. É o que eu vou pedir para vocês fazerem com certeza na discursiva, tá? As minhas, assim, se eu não tiver muitos 10, com certeza vai ser pelas duas discursivas, porque as minhas duas discursivas estão para vocês pensarem, né? Então, quem tem preguiça de pensar vai ficar enrolado aí na hora, tá? Mas as duas discursivas, uma é um caso clínico, né? Que vem uma historinha falando aí de um paciente, né? Que eu adoro fazer dessa forma. E aí vocês vão, né? Vendo o caso do paciente, vocês vão ter que resolver esse casinho desse paciente através de artifícios que eu dei em sala de aula, tá? Uma questão discursiva eu já dei. Então, cada um de vocês vai ter uma linha de pensamento diferente, né? Sobre esse caso, sobre a interpretação desse paciente que eu coloquei. O que caso, como é que ele vem? Qual é o problema de saúde que ele tem? Né? Como é que a gente resolve esse problema de saúde? Que eu jogo de conversa, eu adorei. Tá? Então, mas vai ser tranquilo, porque, assim, quem assistiu a minha aula, né, durante, né, na aula mesmo, e reviu a gravação, eu tenho certeza que vai fazer muito boa prova, tá? Quem estava prestando atenção na aula, com certeza, tá, vai conseguir fazer tranquilamente. E aí, a educação em saúde é isso, e a educação popular é aquela que resgata o protagonismo da população, da população leiga, da pessoa né, que tem ali os seus conhecimentos prévios, que tem ali uma sabedoria popular, né? A educação popular mostra que a gente pode aprender, sim, com quem não sabe nada, né? Com quem é dito que não sabe nada. Então, questões culturais, questões até religiosas, de superstições, né? Vem muito, resgata muito isso, tá? Na educação popular. A gente inclui aí essas questões, tá? Aqui nos próximos slides, a gente repassa o que eu acabei de falar, mas lembrando até que o exemplo que a gente deu em aula de educação para a saúde foi a educação bancária de Paulo Freire, né? Que era aquela, né, como eu falei, mandatária, era aquela que o professor fala e você abaixa a cabeça, escuta e pronto, acabou. Era aquele bonequinho ali que só recebe passivamente ali a orientação, beleza? E aí a educação em saúde vem como, dentre os exemplos de educação em saúde, foi o que vocês fizeram no FLIS. Vocês romperam os muros, né, do hospital, das unidades de saúde, até da faculdade, e foram para uma feira literária para falar de saúde. Então, olha só que enriquecimento, né? Em um local em que as pessoas estão, né, indo, a feira acaba amanhã, né? Ainda está acontecendo. Né? Em um local que as pessoas estão indo ali, né, para acrescentar ali literaturas, enfim, conhecimentos, eles tiveram conhecimentos de saúde, né? Vivenciaram ali
oportunidades de repente, refletir sobre a sua própria saúde, sobre o seu autocuidado, sobre como cuidar das pessoas que estão próximas deles, né? E a gente viu que realmente, assim como todos os grupos, né, que vocês formaram, a problemática do século, né, é a ansiedade, né? São os problemas mentais, os problemas de saúde mental. Então, foi o que mais chama a atenção realmente das pessoas, tá? E aí, quando a gente faz educação em saúde, a gente joga, vamos dizer assim, a responsabilidade para quem está ouvindo. A gente é o locutor, a gente está falando, mas a gente quer que o outro também fale, que o paciente também fale, que as crianças ali, ó, que estão assistindo, ó, também participem dessa interação. Por que que é só um que tem que falar e o outro escutar? Não dá para a gente, né, interagir, dialogar, problematizar, tá? E aí a gente tem diversas formas de fazer isso, seja num ambiente fechado, seja numa campanha, né? Seja numa educação, numa orientação de alta, por exemplo, de um paciente hospitalizado, tá? Já a educação popular, né, uma estratégia de enfrentamento, né, desses problemas encontrados na comunidade, né, fortalece esses vínculos das pessoas leigas, dos grupos que estão ali fazendo, né, pensando no cotidiano, no agir, né? Como é que a gente resolve os problemas que estão aqui próximos a nós? E aí, como é que a gente constrói junto essa problemática? A educação popular vem nessa criticidade, não sei se é criticidade que fala, né? Nessa crítica, né? Ao que está acontecendo ali, no vivo, no ao vivo, no presente, tá? E resgata essa autonomia. A gente vai ficar esperando as autoridades resolverem? Não, vamos partir para cima, vamos resolver nós, vamos se juntar. Gente, outra pessoa assumiu o controle. Para de mexer aí, tá, gente? Por favor. Que aí eu perdi o controle da apresentação, mas já voltou. Beleza? Então, esses 3 conceitos é importante vocês relembrarem, porque tem espalhados pela prova várias questões aí a respeito disso. Beleza? E aí, a gente fala de uma parte primordial, né, que eu mencionei para vocês, que é o nosso papel, tá? A luz caindo de novo. Que é o nosso papel como educador. No primeiro dia de aula eu falei para vocês, eu não gosto de fazer orientação, eu não gosto de falar em público, eu não gosto... Melhor se acostumar ou mudar de carreira, porque o enfermeiro por si só é um educador em saúde. A gente faz educação em saúde o tempo inteiro. Desde uma orientação de uma receita médica, até uma orientação de um curativo para uma alta hospitalar, tá? Até, enfim, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, o tempo inteiro. Porque o nosso foco vai ser sempre promover, prevenir, né? Cuidar da saúde do outro e, principalmente, trazer autonomia para os nossos pacientes. A gente quer que o paciente, naquela questão, eu não quero que o paciente pense com a minha cabeça. Eu quero transmitir uma informação para ele de saúde que ele compreenda a necessidade de se cuidar. Ninguém vai parar de fumar porque você está falando que faz mal para a saúde. A pessoa vai parar de fumar a partir do momento que ela compreender os malefícios que aquilo faz para o corpo dela. Tá? E para isso precisa ter um profissional que motive, que encoraje, que oriente os riscos, né, os ônus e bônus daquela escolha. Né? A gente fala do livre-arbítrio, você pode ir por esse caminho aqui, tem um outro caminho.
né? Tem um mais fácil, dá para seguir pelo caminho mais fácil. Você quer ir pelo mais difícil? Você vai dificultar, você vai, né, ter umas lombadas aí pelo caminho. Tá? Então, o papel do enfermeiro, né, como educador de saúde, ele vem com uma finalidade de quê? De influenciar o comportamento do paciente, né, de motivar, de trazer essa mudança a partir de técnicas, né, que vocês sabem, né, de conhecimento científico, né, do que vocês aprenderam ao longo da universidade, de doenças, de patologias, ok? Né? Mas vocês botarem, não adianta nada vocês saberem tudo sobre fisiologia, sobre farmaco, sobre anatomia, se vocês não conseguem transmitir para o paciente de vocês, tá? Então, isso tudo tem que ser, né, colocado aí no funilzinho e transmitir de forma eficaz para o nosso paciente. E aí, vocês aprenderam nessa primeira aula como planejar, né, formas de planejamento de uma educação em saúde. Foi o que vocês fizeram no projeto de vocês, na FLIS. Como é que vocês vão fazer? Né? Como é que vocês vão falar de que tema? Vocês vão falar para que pessoa? Que público? Né? E como é que essa pessoa que vai escutar? Essa pessoa sabe ler? Essa pessoa, né, enfim, consegue compreender? De que forma que ela vai compreender melhor o que eu vou falar? Isso tudo perpassa por um planejamento de educação em saúde. Então, independente, né, pode ser que isso esteja na discursiva, né? Então, assim, independente da doença, independente da patologia que esteja, né, que esteja ali descrita no caso clínico, se eu tiver um planejamento diagnóstico, plano de ação, execução e avaliação, eu consigo dar conta do problema desse paciente. Por quê? Porque eu estou compreendendo ali passos e passos para poder absorver ali esse problema. É problema e resolução, tá? A gente vai falar um pouco mais de problema e resolução na próxima aula de educação, tá? Então, lembrar que sempre quando eu estou interagindo com o meu paciente, sempre quando eu estou fazendo educação em saúde, eu preciso reconhecer quem é esse meu paciente. Né? Ele está entendendo o que eu estou falando? Existem barreiras para isso? Professora? Caí, voltei. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Então, pessoal, eu estava mencionando que quando a gente faz um planejamento, né, de uma ação em saúde, eu preciso compreender se aquele paciente está me entendendo. Quem é? Para quem eu estou falando? Quais são, né, as barreiras que a gente tem nesse caminho aí de comunicação? A minha comunicação está sendo efetiva? A chave para uma educação em saúde ser eficaz, para o paciente compreender, é a minha forma de comunicação. É como eu transmiti isso com eles. Né? Teve gente no projeto que simplesmente falou, teve gente que entregou um panfleto, teve gente que fez uma música, teve gente que fez uma dinâmica. A forma com que você consegue abordar o seu paciente, né, e fazer com que ele entenda ali né, o processo da doença dele, o problema que ele carrega, é você, profissional de saúde, que vai ser encarregado disso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Beleza. Dessa aula, ok. Vamos para a aula 7. É aula 7? Peraí, tá abrindo aqui. Ó, só desse início eu já falei de uma discursiva,
algumas múltiplas escolhas. Olha lá, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí agora, nessa aula de agora, vem uma, duas, três. Nessa aula de agora vem mais quatro. Para vocês terem noção, ó, 4 e 5, 9, 10, 11, 12. Maioria da prova é educação, tá, gente? Ponto. Falo mais nada. Cadê? Aula 7. Tá abrindo. Nessa aula, né, de tendências e modelos pedagógicos, a gente traz os modelos de educação, tá? Modelo tradicional e modelo participativo, tá? Tem questão de verdadeiro ou falso, tá? De modelo educacional, né, de modelo tradicional e modelo participativo, viu? E tem múltipla escolha também. Já estou dizendo, hein? Dando, ó, o coisa da prova, tá vendo? O tradicional, pessoal, a gente já fala, já está na fala, já está no escrita. Tradicional é aquele, né? Aquele que transmite, aquele que ensina, aquele que simplesmente, né, repassa uma informação. Ele tem ênfase no conteúdo temático, ou seja, eu vou falar de um tema e, pum, você vai absorver esse tema, tá? Então, o aluno, o paciente, é aquele ser que recebe a informação apenas, tá? Lembrar que o modelo tradicional, isso é importante, o modelo tradicional se assemelha à educação para a saúde, beleza? E o modelo participativo se assemelha ao quê? À problematização existente na educação em saúde. Pega essa visão, hein? Essa daí eu tô dando literalmente a questão. Eu sou muito boazinha mesmo, né? Mas vamos lá. O tradicional... Repete. Vocês são demais. Tá? Modelo tradicional se equipara a educação para a saúde. Ou seja, é aquele modelo rígido, é aquele modelo engessado de transmissão de conhecimento. Eu falo, vocês escutam. O profissional de saúde vai dar o diagnóstico e vai dizer o tratamento. O paciente tem que cumprir e ponto, acabou. Não dialoga, não interage, tá? Então, o tradicional, né, modelo de educação tradicional se equipara ao modelo de educação para a saúde. Já o modelo participativo, ele se equipara à educação em saúde, uma vez que pensa o quê? Na problematização, né, na vivência do que está acontecendo, e não simplesmente numa transmissão de conhecimento. É a velha questão. Eu não quero que vocês pensem com a minha cabeça. Eu quero que vocês pensem com a cabeça de vocês a partir do que vocês compreenderam da disciplina. Beleza? Então, o tradicional é isso, tá? O paciente é um objeto e não sujeito da ação, ele não tem ali, né, a função de dialogar, de interagir, tá? Pelo contrário, ele só fica ali, né, dependente do professor, dependente do profissional de saúde. Ah, mas eu só vou ter saúde, eu só vou me cuidar se eu tiver o meu médico, se eu tiver o meu enfermeiro, tá? Diga, Raquel. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Então, o modelo participativo, ele é educação para a saúde.
Participativo em saúde, o tradicional que é o para a saúde. Desculpa, é isso mesmo, é porque eu estou reanotando aqui, porque eu já tinha anotado essa aula. Então, o tradicional é para a saúde e o participativo em saúde, exatamente. O nome já está dizendo, gente. Se ficar na dúvida na hora, se esquecer, der branco, pensa. Tradicional. Quando a gente fala, o que é tradicional? Ah, é aquele velho, aquela coisa que a gente fazia antigamente, né? Então, tradicional, aquele mais rígido, mais, né? É o tradicional. É aquele, né, que é mais firme. E é essa forma aí de transmissão de que eu mando, vocês obedecem. Esse é o tradicional. Educação para a saúde. Né? Já o participativo, não. Ele tem ênfase no processo. Eu quero pensar, eu quero refletir, eu quero transformar, eu quero vivenciar aquilo que está acontecendo. Se eu vi, né, que é, né, no meu local de trabalho, tá, tem uma situação ali que, né, que não está me deixando satisfeita, como é que eu mudo aquilo? Eu sozinha vou conseguir? Não, eu vou conversar com meus colegas, eu vou conversar com a minha gestão. Por que a gente não faz de uma forma diferente? Vamos trabalhar em conjunto, todo mundo, para poder melhorar. Poxa, se o atendimento, né, não está legal, tá um falatório do caramba, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém se escuta. E aí, como é que a gente pode fazer? Dar uma forma de melhorar esse atendimento? A informação chega duas vezes, não chega de uma forma certa. O que eu falo não bate com o que o outro fala. Então, vamos fazer um protocolo para a gente falar a mesma língua? É a gente pensar junto. E não necessariamente eu sou a sabidona, porque eu sou a chefe, porque eu sou a coordenadora. Não, é todo mundo junto. É o agente comunitário que visita o paciente, que sabe em loco, né, na casa ali do paciente, quais são as necessidades do paciente, que vai me trazer, que estou na coordenação, e vai falar assim, enfermeira, a gente precisa falar melhor desse paciente, a gente precisa interagir, porque né, ela está com um problema em casa, ela está com um filho que está assim, assado. E aí, é essa vivência, né? A gente vai discutir o caso pensando em resolver o problema do paciente, da família como um todo, englobando esses aspectos de saúde que a gente fala, né? É a habitação, é a parte econômica, é a parte social, e não somente o diagnóstico médico, beleza? Então, é ênfase nesse processo como um todo. Eu não vou falar só de um conteúdo temático, né? No tradicional, no Educação para a Saúde, eu só falo, né, do diagnóstico, eu só falo da doença. Aqui não, no participativo, no Educação em Saúde, eu quero essa dinâmica, eu quero interagir, eu quero ver de forma holística o meu paciente, de forma integral. Quando vocês botarem isso na prova, né, avaliar o paciente de forma integral, holística, a professora vai dar 10 com louvor, né? Acrescentar essas informações de problematização, de olhar holístico, de pensar em comunidade. Lembrar que eu sempre falo para vocês, viu atenção básica, viu promoção da saúde de forma individual, corta, tá errado. Tá? Falar de promoção da saúde, falar, né, de atenção básica é sempre forma comunitária. Pode falar individual, mas tem que acrescentar familiar, comunitária, comunidade, né, sempre em conjunto. Beleza? Também é um belo pega-visão. Tá? Então, o modelo participativo, minha gente. A professora está com sono. Esse modelo participativo, ele vem aí pensando nessa transformação que eu preciso vivenciar, que eu preciso passar, que eu preciso... vocês só conseguiram pôr em prática porque a FLIS, né, vocês ficaram... sentiram melhor o projeto sendo implementado, né? Porque ali vocês estavam de cara com as pessoas interagindo, né, de uma forma mais aberta, não tinha pressão do dia, do trabalho, de apresentar,
né? Não tinha ali uma sala de aula com todo mundo parado te olhando, tinha aquela interação ali, ó, é vivo, é um movimento vivo, tá? É valorizar essa troca de olhar, né? Essa troca de palavras, beleza? O modelo participativo é isso, tá? Profissional de saúde, professor é facilitador, ele não é o mandatário, tá? Também já falei isso. E chegamos. Lembra que eu falei na aula, quem estava presente na aula, que eu falei do meu querido e amado Maguerês, Arco de Maguerês, tá? Suponhamos que eu coloque na prova o Arco de Maguerês. Olha que coisa mais linda. Não quero ninguém gravando o Arco de Maguerês. Ah, professora, eu vou precisar gravar que a primeira etapa do Arco de Maguerês é a observação da realidade, a segunda é ponto-chave, a terceira é heteroização, a quarta é hipótese de solução e a quinta é a aplicação da realidade? Não, não precisa gravar. Se por acaso eu der ele em prova, né? Eu já vou dar o Arco de Maguerês para vocês, tá? E vou pedir para vocês fazerem o quê? Para vocês simularem, né? Com a criatividade de vocês, a professora está até dançando, ó. Com a criatividade de vocês, um paciente problema. Olha que coisa legal. Vamos imaginar um paciente problema. Que paciente problema pode ser? Paciente obeso, um paciente hipertenso, um paciente... Tá, beleza. Imaginei um paciente bem ferrado, né? Um paciente hipertenso que não toma seus remédios corretamente. Um paciente diabético que não examina seus pés, né, com frequência e pode evoluir com uma ferida, né, porque andou descalço. Um paciente que infartou e continua fumando. Olha só, eu estou imaginando, você está imaginando um cenário, né, uma situação, problema, ou seja, ele não toma medicação, ele não faz exercício físico, ele não aceita o seu diagnóstico de câncer, ele não tomou o antibiótico da forma correta, ele é um problema, é uma situação problema. Vocês vão imaginar um paciente. Pensa aí na, sei lá, na mãe de vocês, no pai de vocês, na avó de vocês, que é osso duro de roer, que não quer fazer as coisas. Vocês vão imaginar esse paciente e vão trazer, de acordo com, né, as etapas do arco, a resolução do problema. Por quê? O arco de Maguerês, ele faz a educação problematizadora, ou seja, a partir de um problema da minha realidade que eu estou vivenciando, tá? Eu vou observar, olha a base dele é a minha realidade. Então, eu estou observando ali a minha realidade. A partir do que eu observo, eu vou descrever quais são os problemas. É a primeira etapa. Da primeira etapa, descrevendo, né, qual é o problema que eu estou vivenciando, pode ser um problema meu do meu trabalho. Se você é técnico de enfermagem, trabalha num plantão, né, sobrecarregado, com menos técnico. Enfim, posso falar sobre isso? Posso, tá? Não precisa ser um diagnóstico, falar sobre um diagnóstico, é um problema, uma situação, um problema que você vai resolver a partir do arco. Então, observei minha realidade. Meu pai, minha mãe, minha família, meu vizinho, um paciente que eu tive no hospital, um paciente que eu inventei na minha cabeça, né? Um problema que eu inventei na minha cabeça. Diga, Aline. Boa noite, professora.
Boa noite. Tá me ouvindo? Tô. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou falar de um paciente qualquer, né? Vamos botar aí, seu João, 55 anos, foi diagnosticado, né, com diabetes Não e preciso fazer uma história gigantesca, não. Você só fala seu João, que é diabético e que não toma medicação regular. Preciso dizer um quadro clínico gigantesco, não. tá. Aí, nesse caso, eu tenho que falar sobre o objetivo. E aí, né, aí você, ó, a primeira Para coisa. orientar ele. Então, o problema que a gente tem é o seu João, que é diabético, que não toma a medicação corretamente, certo? Foi como você falou. Sim. Essa é a minha Sim. observação da realidade. Vocês podem botar, né? Observação da realidade. Se quiser botar assim separado, não tem problema. Se quiser botar um quadro clínico todo junto, já dando, né, os pontos chaves, a parte toda completa em um texto, também não tem problema. Tem gente que prefere botar por partes, que se organiza melhor dessa forma. Mas, por exemplo, aí falamos do seu João, que é diabético e que não toma medicação, a insulina, vamos dizer. Não toma a insulina dele. Quais são os pontos chaves? Né? Os pontos chaves são aquelas perguntas que a gente fala. Por que está acontecendo isso? Bota aí na observação de vocês. O ponto chave é o quê? Por que está acontecendo um problema? Então vamos pensar. Por que seu João não está tomando a medicação de forma correta? Aí você pode botar pontos chaves, 2 pontos. Seu João não está tomando a medicação porque ele não sabe da importância. Seu João não está tomando a medicação, a insulina, porque ele não vê que vai fazer efeito para a vida dele. Seu João não está tomando a insulina porque ele não comprou a medicação. N motivos, né? N porquês podem ter para responder o problema da pergunta. Tá? Paciente hipertenso, um paciente com câncer, por que esse paciente está agindo dessa forma? Por que Nesse caso, nesse caso, professora, é porque ele depende de outra pessoa para tomar a medicação. Você e essa pessoa também totalmente leiga, não entende, não sabe ler, não sabe escrever e deixa de dar um medicamento. É um ponto-chave que você está levantando. E aí, beleza, você botou isso no teu... Por isso que eu estou dizendo que cada pessoa vai imaginar um quadro clínico de uma forma. Você já imaginou que ele tem um cuidador e que esse cuidador também é leigo, olha só. E aí, esse cenário que você imagina para o seu paciente é o que vai descrever as próximas etapas. Porque, por exemplo, aí beleza, seu ponto-chave... preciso botar vários pontos-chaves? Não, bota só um, bota 2, se você quiser, tá? Um, para mim, já basta, que você compreendeu, né, qual é a intenção, né? Na seguida, então você falou do seu João que não toma medicação. No ponto-chave, você disse que o seu João tem um cuidador que o seu João é ignorante e o cuidador do seu João, ele é, sei lá, analfabeto, ele não entendeu, ele não compreendeu. Na teoria, o que é teorização? É o terceiro ponto do arco de Magalhães. A teorização, o nome já fala, teoria. Eu vou falar sobre o que está escrito no livro, o que está escrito de conhecimento científico. O que é diabetes? O que é insulinoterapia? Por que as pessoas, né, leigas não recebem uma orientação por profissionais de saúde? Você vai teorizar, você vai... como se fosse buscar na literatura os conceitos daquilo que você está falando. Né? Se eu estou falando de um paciente, nesse caso é um paciente diabético que a gente está falando, mas eu posso estar falando de um paciente hipertenso, eu posso estar falando de um paciente com câncer. Aí na teoria você vai dizer, eu vou trazer
artifícios que me falem o conceito de patologia tal, do problema tal. É a teoria, tá? Aí, beleza, você falou sobre diabetes, você falou sobre insulina, você falou sobre analfabetismo, né? Analfabetismo funcional, que pode ser um dos problemas do cuidador, tá? E aí, qual vai ser a hipótese de solução? Poxa, se eu estou pensando que o seu João tem uma pessoa que cuida dele e ele não tem capacidade para absorver os cuidados que eu estou fazendo, eu vou precisar o quê? Ensinar o cuidador do seu João aos cuidados, certo? Já é uma hipótese de solução. Ensinar o cuidador sobre a diabetes, vou facilitar com uma prescrição desenhada, com horários, com sol, noite, sabe? Eu vou ajustar, eu vou escrever no frasco da insulina qual é a melhor hora de aplicação. Eu vou pegar meu celular e mostrar um vídeo de aplicação. Eu vou fazer a experiência, né, junto, a aplicação da insulina junto do cuidador. Eu quero que ele repita a técnica de aplicação da insulina na minha frente. Isso tudo são hipóteses de solução. E aí, em seguida, já vem o resultado dessa hipótese de solução, que é a aplicação da realidade. Aí, a aplicação da realidade, você vai escrever o quê? O cuidador do seu João consegue realizar a administração da insulina, de acordo com as orientações que foram cedidas. O cuidador, seu João, não tem mais alteração da glicemia, porque o cuidador conseguiu, né, compreender a forma de administração. Tá? Então, repara que a gente saiu de um problema, a gente constrói através do arco, né, hipóteses de solução, de resolução desse problema. Isso se chama problematização. Bota aí na coisa, vou até digitar. Uma coisa boa. Quem botar isso na prova, eu dou um beijo na hora, hein? Problematização. Olha a palavra. Problematização é problema com ação. Se eu vejo um problema, eu vou ficar parado diante desse problema? Não, eu preciso agir. Tá? Então, problematização é você agir mediante um problema. Construir formas de resolver o problema. Isso tudo é modelo participativo, isso tudo é metodologia da problematização, isso tudo é educação problematizadora, tá? E aí é nesse sentido que eu quero ver a construção de vocês na prova. Tá bom? Beleza, professora. Obrigada, tá? Nada. E aí, saindo do tradicional e do participativo, gente, eu estou dando a prova para vocês, que coisa, hein? Depois reclamam de mim ainda, né? Eu preciso muito. Vai tirar 10, tenho certeza. Com essas dicas todas, vai tirar 10. E aí, para finalizar a parte de educação, os dois temazinhos importantes, né? A importância de diferenciar a educação continuada de educação permanente. Inclusive, deixa eu cala-te boca, tá? Foca nessa diferenciação. Foca nessa diferenciação, tá? Lembra, educação continuada. Eu coloco, até nessa aula, eu coloco 2 slides falando até a mesma coisa. Reparem só. Aqui eu boto, importante diferenciar continuada de permanente.
Aí depois eu boto continuada e permanente, características que diferenciam uma da outra. Ou seja, 2 slides. Aqui, ó, ainda tem 3 slides só falando da diferença de uma e da diferença de outra. Tá? Então, óbvio que vai estar isso na prova, gente. Óbvio. Entenda, tá? O conceito, a diferenciação entre as duas educações. Obrigada, sogra. Tá? O entendimento de vocês sobre as duas educações. Lembrar que educação continuada, tá? Não tem uma melhor do que a outra, não existe isso. As duas são formas de construção, de crescimento profissional, de aprimoramento. Porém, elas têm características específicas que as diferenciam. A continuada, ela eu ir atrás de um assunto específico. Eu quero me aprimorar, eu quero melhorar sobre parada cardíaca, eu quero fazer um curso sobre punção venosa, eu quero me especializar em obstetrícia, eu, profissional, estou buscando um conhecimento científico. Num curso, num congresso, numa oficina, numa dinâmica no meu setor de trabalho, mas eu quero saber sobre um assunto específico, tá? É uma atualização técnica, ela tem duração definida, ou seja, esse curso vai ter duração de 2 horas. Esse seminário vai ter 2 dias de duração. Eu vou para um congresso, né? Na educação continuada, né, é uma prática autônoma, ou seja, a gente normalmente não interage com quem está falando. Existe um locutor e um ouvinte na educação continuada, beleza? Ali, ó, pedagogia da transmissão, locutor, ouvinte, beleza? Com tempo determinado. Já na educação permanente, não. A educação permanente, o nome já fala, ela é permanente. Ela é um processo, ela não é alguma coisa, algum conteúdo que eu vou atrás. É o meu local de trabalho que me trouxe um problema. É aquele caso de violência doméstica que chegou na minha unidade básica de saúde. Aquela mãe, né, que está sofrendo, né, abuso pelo seu, né, companheiro, e que ela não sabe como se livrar disso. Tá? Eu vou estudar sobre violência doméstica? Você pode até estudar, mas se você não vivenciar aquele processo do que está passando aquela paciente, você não vai conseguir ajudar ela. Né? Quais são os problemas que ela sofre? Né? Ela sofre, além do trauma físico e moral, psicológico, emocional, né? Ela é vinculada ao seu parceiro de forma econômica. Né? E aí, como é que a gente faz? A gente vai conseguir dar um emprego para ela se livrar daquela situação? Porque ela é presa por conta disso. Né? Aquela pessoa, aquele companheiro. Mas tem um filho. Mas o filho é problema para você, né, estar vinculada a essa pessoa que te maltrata? Olha só, eu estou vivenciando, eu trouxe um caso clínico em meio a um caso de educação permanente. É o profissional de saúde ajudando uma paciente, que aí vai envolver outros setores, né? Serviço social, polícia, enfim, a gente arranjar um emprego para ela, né? A gente envolve outros setores, né, para poder auxiliar um caso. Ou seja, a gente está vivenciando aquilo. É um processo. É uma interação, é um diálogo, é uma vivência. Eu não estou falando sobre um assunto específico. Eu estou falando ali sobre uma problematização. Lembra do que eu escrevi lá? Ó? Problema. Se eu tenho um problema, eu vou partir para ação. Ficar parado aqui não dá. A educação permanente é isso. Foi? Beleza? Finalizamos a parte de educação. A gente vai para a Política Nacional de Promoção da Saúde, tá?
não sei por que eu não foquei a política, sei lá, acho que eu fiz muito de madrugada a prova de vocês. Todo mundo eu fui mais para a Política Nacional de Promoção da Saúde. E vocês eu fui para a parte de educação, olha que coisa. Mas tem questão de política de promoção da saúde, tá, gente? Tem sim. 2 ou 3, mas tem, tá? Gente, eu tô dando a prova. Meu Deus. E ó, ainda tá gravado. Ou seja, ainda dá para comprovar. Deixa eu ver aqui. Ó, vou dar uma dica. Dica. Fiquem de olho nas pegadinhas, tá? Quando eu falo incorreto, marque a alternativa incorreta, né? Ou seja, tem 3, 4 certas e uma errada. Né? Exceto, né? Todas essas alternativas abaixo, né, se direcionam à promoção da saúde, exceto. Vocês confundem muito isso. Então, lê com calma. Tem questões um pouquinho mais compridas, mas estão muito fáceis, gente. A questão de vocês terem calma de ler a questão, né, e acompanhar. Vai naqueles pontos chaves que eu sempre falei durante a aula, tá? Vai riscando, né, as palavras-chave que ali não correspondem, que vocês já vão matar a questão. Bom? Essa é a diquinha. Lembrar que promoção da saúde. Lembra que eu botei um asteriscozinho, né? No ano de nascimento da professora e no marco internacional. Esse marco que eu marquei foi a primeira conferência internacional, não foi a nossa brasileira. Pode ser que esteja escrito a versão brasileira na prova, tá? Aí vocês se confundem, vocês esquecem. Porque eu enfatizo que, a nível internacional, os assuntos, né, de promoção da saúde começaram lá em 1986. Tá? No Brasil, quando que começou a se falar de promoção da saúde? Junto com a reforma sanitária, né? Lembra na aula de políticas públicas? Terceira aula, né? A gente falou de reforma sanitária. Depois da reforma sanitária veio o quê? Constituição Federal, né? Constituição Federal foi em que ano? Aquele marco temporal que eu falei. (88) Boa! Essa tá estudando, tá? Então, as primeiras falas no Brasil aconteceram com a reforma sanitária, né? E foram inseridas ali, né, na Constituição, em 88. E se seguiu de quem? 2 anos depois. O que aconteceu depois da Constituição Federal, que disse que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado? O que veio em seguida, 2 anos depois? 1990. O SUS. O SUS, as leis orgânicas. Qual é o número das leis orgânicas do SUS? 8080, 8142? Você... Vou pedir outro. Não dá para responder mais. Né? Então, a lei orgânica da saúde 8080 foi a lei de criação do SUS, e a gente teve a 8142, que foi a de consolidação, distribuição de financiamento e participação comunitária. Tá? Então, quando a gente começou a se falar de promoção da saúde, a gente teve primeiro a reforma aqui no Brasil,
a reforma sanitária com a Constituição Federal, seguida das leis orgânicas. Beleza? Pode ser que esteja num verdadeiro ou falso isso. Pode ser, tá? Mas esse aninho aqui, ó, 1986, que foi a nível internacional, que se foi redigida o quê? A Carta de Ottawa. Ottawa, uma cidade no Canadá, aonde foi o palco desse encontro, esses 30 países, mais de 30 países, né, se reuniram para falar de promoção de saúde. E aí a carta que foi escrita foram um compilado das ideias de cada país, né, que falava desse conceito, eles elaboraram um conceito de promoção da saúde, tá? E esse conceito, lembra que eu falo desde o início da disciplina para vocês, promover saúde, né, não é só comer bem e fazer atividade física, estar magro, estar saudável. A política, né, a parte política da promoção da saúde, ela vem aqui, ó, com a capacidade, com o processo de capacitação da comunidade, ou seja, que as pessoas entendam que precisam se cuidar, tá? As pessoas têm que ter ali a sua proatividade, o seu autocuidado, o cuidado familiar, o cuidado com o seu bairro para progredir aí nas medidas de promoção da saúde. Você sozinho não é só a sua alimentação regrada, não é só o seu exercício físico, não. Tá? A saúde é um conceito positivo, é um conceito mais amplo. Envolve não só essas questões, mas questões habitacionais, questões econômicas, saúde mental, tá? Espiritual. Tudo isso influencia na saúde das pessoas e, com certeza, em sua promoção de saúde. Tá? Então, vai além de um estilo de vida saudável, beleza? É a nível global que a gente precisa pensar. Tá? Então, o conceito de promoção da saúde, eu já falei para vocês. Lembrar que a portaria, eu preciso que vocês leiam, sim, tá? Estou dando a prova toda, mas eu preciso que vocês vejam, sim, o documento, tá? Da Política Nacional de Promoção da Saúde. Ele está no AVA, tá? Ele está lá nas questões. Vocês têm que, para a prova, olharem esse documento especificamente, tá? Focando, né, o que eu vou dizer agora, tá? Ele foi aprovado, a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela foi aprovada em 2006, esse ano também tem que estar aí na mente de vocês, tá? Ela foi aprovada. E em 2014, que foi, apesar dela já estar revogada, mas, olha, lembra quando eu dei a aula, que eu falei isso para vocês? Olha quanto tempo demorou, né? Aqui, em 2006, aprovou. Ou seja, disse que tinha que ter. Mas somente em 2014, ou seja, anos e anos depois, quase 10 anos depois, que se foi dita como que se colocaria em prática. Tá? Então, 2014, somente em 2014, esse ano, né, que a gente teve aí a definição de como ela estaria na prática, tá? E aí ela traz, né, quando vocês abrirem a política, ela traz os valores, pode ser que esses valores estejam em verdadeiro ou falso. Por isso que eu quero que vocês abram a política e vejam, na aula eu falei de cada um deles, né? Solidariedade, ética, humanização, justiça, felicidade, respeito à diversidade, corresponsabilidade, inclusão social, né? A gente discutiu sobre eles. Eu quero que vocês abram a política e leiam sobre o que fala cada um deles, tá? Assim como os princípios. Aqui a gente está falando de valor, aqui a gente está falando de princípio, né? Princípio é aquele que
né? Não dá para discutir, é indiscutível. O valor, eu posso dar valor a uma coisa, tem gente que pode não dar valor, né? É de acordo com cada um, segue quem quer. Mas o princípio não, o princípio é inquestionável. Então, se o princípio é inquestionável, eu preciso entender qual é a base da política: equidade, empoderamento, sustentabilidade, integralidade, intersetorialidade, participação social, autonomia, intrasetorialidade, territorialidade. Lembrando de intra, dentro, inter, entre. Isso eu falei em aula, até botei no chat, tá? Não pode esquecer também. Pode ser que esteja escrito alguma coisa disso. E os eixos operacionais. O que é o eixo operacional? É pôr em prática. Eu dei um exemplo na aula, não sei se na turma de vocês eu dei esse exemplo, do carro. Um carro. Para um carro funcionar, o que a gente precisa? Precisa da roda, precisa do motorista, precisa da gasolina, não é? Não tem, a gente não tem itens principais que precisam funcionar para o carro ir adiante, para o carro andar? Os eixos operacionais é isso, é a operacionalização da política. Para ela funcionar, tudo isso aqui precisa estar ok. Tá? De vocês, acho que eu nem botei rede de atenção à saúde. Estou falando da prova dos outros colegas. Ó. De vocês eu não botei, não. Especificamente sobre isso. E aqui, né, mais uma vez, vou frisar para vocês. Na aula, no slide, eu falei do objetivo geral da política. Né? Por isso que eu estou falando que vocês precisam abrir o documento e ler também, para a prova, os objetivos específicos. Pode ser que esteja alguma coisa dos objetivos específicos na prova. Pode ser. E os objetivos, dentre os objetivos específicos, quando vocês observarem, vocês vão ver que eles estão totalmente relacionados ao quê? Aos temas prioritários, né? Vem toda aquela discussão que a gente teve sobre alimentação saudável, sobre reduzir consumo de sódio, reduzir consumo de açúcar dos alimentos ultraprocessados, né? Do trânsito seguro, dos sinais de trânsito, dos cintos de 3 pontas, das cadeirinhas, cadeirinha com assento elevatório, com assento comum, isso tudo perpassa por uma política de promoção da saúde. Lembra dessa discussão que a gente teve em aula? Então, vem aí, dentre os objetivos específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde, né, esses temas prioritários: culturas de paz, de direitos humanos, enfrentar álcool, uso abusivo, né? A política determinou a venda, né, para menores de 18 anos de bebida alcoólica, enfim, uso do tabaco, a parte de trás do cigarro, né, que tem ali as imagens que são chocantes, isso tudo aí perpassa por conta dos objetivos específicos da política, que é conter esse avanço, principalmente quando vocês botarem lá, ó, um dos objetivos específicos da política é o conter o avanço das doenças crônicas não transmissíveis. Olha, se falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis na prova, como direcionamento de promoção da saúde, professora vai bater coração acelerado, igual quando eu estou aqui, ó, tomando café. Ai, Jesus, acho que é isso, tá? Parte de promoção da saúde, então não deixem de ler a política. Fica a dica. E a última aula, gente, para a gente finalizar, eu tô até... Amanhã tem prova de quê?
Amanhã é feriado, prof. É verdade, é a louca. É porque eu que estou de plantão. Mas... Quinta tem de quê? Biologia. Biologia tem que gravar. Biologia não é moleza, não. Biologia é braba. Infelizmente, a gente não pode falar sobre o avanço das doenças crônicas. Vamos lá. Vou falar da última aula para vocês estudarem para biologia, né? Porque estudar para promoção da saúde não precisa, não. É moleza. Aí vai lá os reprovados todos. Professora, por favor, estou reprovada. Né? Estão rindo, né? Gente, vamos lá. Essa última aula. O pega-visão dessa última aula, gente, tá aqui na minha testa. Se na primeira... Eu fico desesperada com vocês. Se no primeiro dia de aula e no último eu falei dessa bendita aqui, ó, equidade. Se durante toda a disciplina eu ia e voltava e falava de equidade, o que vai cair na prova, gente? O conceito de... Não errou. Mas tem questão sobre equidade, tá? Não é a discursiva, não. Eu já falei as duas discursivas. Não estão pegando a visão, ó. Tá? Então, assim, o que eu já mencionei na disciplina sobre equidade, gente, claro que eu vou mencionar na prova, tá? Então, tem questão, sim, sobre equidade. Então, dúvidas que tenham sobre esse princípio doutrinário, ele é um princípio doutrinário do SUS, ou seja, faz parte, né, do dia a dia, só funciona a partir com essa doutrina, com essa necessidade, tá? A equidade, aqui, ó, é a justiça social, ainda mais para quem precisa de mais. A gente tem um slide nessa aula aqui que fala direitinho de equidade, ó. É um dos princípios doutrinários do SUS e tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça. Quero lembrar que tem relação direta, mas não é a mesma coisa. Equidade é uma coisa, igualdade é outra, tá? São diferentes. Vem no sentido de justiça social justamente porque eu tenho que dar mais a quem precisa de mais, beleza? Atendimento ao indivíduo de acordo com as suas necessidades, oferecendo mais a quem precisa de mais, menos a quem precisa de menos. E aí busca com esse princípio reconhecer aqui, ó, reconhecer as diferenças nas condições de vida e de saúde e nas necessidades das pessoas. Eu tenho necessidades diferentes, né, de você. Cada um tem a sua necessidade, né? O seu almeja uma coisa, né? O meu biológico, o meu corpo biológico precisa estar acostumado de uma certa forma. Aqui, ó, café o tempo inteiro. Tem gente que se tomar café fica com taquicardia. Tem gente que se tomar muito café fica a noite inteira acordada, ainda mais essa hora, 7h pouca da noite. Tem gente, como eu, que se toma café o tempo inteiro, eu só fico acelerada. Mas eu durmo, se eu deitar ali, vou dormir igual um bebê, tranquilamente. Porque o meu cansaço, o meu biológico já está acostumado. Tá? Então, necessidades diferentes. Estou falando de parte clínica só para exemplificar, mas necessidades diferentes, pessoas diferentes. Preciso ver que diferente é esse. O que me faz diferente de você? Né? O que faz você, profissional de saúde, diferente do paciente? O que pacientes, né, precisam ser determinados em grupos? Vou fazer grupo de apoio
para paciente que fuma, grupo de apoio da hipertensão, grupo de apoio. São necessidades diferentes, assuntos que englobam, né, cuidados diferentes, beleza? E aí é direito da pessoa, né, ser reconhecido ali como uma necessidade, como ser abordado pelo profissional de saúde de uma forma integral, respeitando o quê? A diversidade. A gente fala nessa aula de política sobre diversidade, falei sobre os diversos tipos, né, de pessoas, não só esses específicos que o Ministério da Saúde menciona, que são os vulneráveis, mas aqui, ó, eu englobei para vocês, ó, qualquer um de nós podemos evoluir para um processo de vulnerabilidade. Eu hoje estou muito bem de saúde, graças a Deus. Amanhã eu posso o quê? Infartar. Amanhã eu posso ter diabetes. Amanhã eu posso sofrer um acidente e estar em cima de uma cadeira, né? Muda o meu cenário de um dia para o outro, beleza? Então, compreende aí saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, pessoa idosa, todas essas linhas de cuidado, saúde mental, deficiente físico, enfim, todas essas linhas de cuidado, dentro delas, a gente também precisa dar equidade para as pessoas que necessitam mais, né? Para as mulheres que precisam mais, para os homens que precisam mais, que têm algum problema de saúde relacionado, que estão mais vulneráveis em alguma situação, tá? E aí, eu falei que não se limita o estudo, né, da equidade, não se limita às linhas de cuidado e engloba principalmente duas políticas importantes, que é a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Humanização. Na Política de Atenção Básica, a gente viu que... Espera aí que está abrindo, está rodando. Não está querendo abrir? Agora foi. Ih, está rodando. Por que está assim, gente? É internet, será? Só para garantir. Ué, o slide não está querendo abrir. Ah, agora abriu. Mas não quero o conceito, não. Lembrar que a atenção básica, gente, né? Ela é a ordenadora do cuidado das redes de atenção à saúde. O que isso quer dizer? Né? É a atenção básica que vai dizer para qual caminho seguir com o meu paciente. Olha aqui, as redes de atenção à saúde, lembra da aula? Redes é uma comunicação que eu falo, né? Instituições de saúde é o hospital, é a unidade básica, é o CRAS, é o CAPES, é a academia da saúde, é a maternidade, diversas formas de se fazer saúde ali no meu território, no meu bairro, elas se comunicam, né? Vamos dizer, eu estou gestante, estou fazendo pré-natal no meu posto de saúde, com a minha enfermeira. Fiz a minha primeira ultra. Meu bebê, na translucência nucal, né, tem um osso nasal, tem ausência de osso nasal. É uma possibilidade de uma malformação ou de uma deficiência, né, congênita ou uma deficiência genética. Pode ser um síndrome de Down. Opa, já mudou de cenário. Eu não sou uma gestante comum, né? Uma gestante simples. Eu preciso ser acompanhada, né? Não posso ser acompanhada somente pela enfermeira, preciso ser acompanhada pelo médico, né? Pelo obstetra, e preciso ir para uma unidade de referência em alto risco, porque mudou o meu panorama. E aí, ó, isso eu estava na unidade básica. Da unidade básica, eu vou fazer, né? A unidade básica vai fazer uma comunicação com o quê? Com a maternidade de alto risco. Vai me encaminhar, vai me dar referência para essa maternidade. E aí,
eu vou acompanhar na maternidade de alto risco, meu neném nasceu. Vamos dizer que meu neném nasceu com uma malformação que necessite de oxigênio intermitente. Ou seja, eu vou ter alta da maternidade com o meu neném que necessita de oxigênio, vou levar ele para casa. Em casa, ele vai precisar de oxigenoterapia contínua, vai precisar de terapia ocupacional, vai precisar de visita domiciliar de fisioterapia, de médico, de pediatra. Olha aí, ó, a rede de atenção à saúde sendo montada, sendo esquematizada para atender aquele paciente, para atender aquele problema ali de saúde, tá? Então, a unidade básica de saúde, o posto de saúde, a atenção básica, é a que é a ordenadora desse cuidado. É ela que vai dizer como que isso vai acontecer, beleza? Da política de humanização. Isso não sei se tem na prova de... Não vou nem olhar. Não vou nem olhar se ressaltar. Mas qual é o ponto principal da política de humanização que eu falei para vocês na aula? A gente, quando escuta sobre humanização, a gente pensa assim, eu vou humanizar o cuidado. Eu, enfermeiro, vou humanizar o cuidado do meu paciente, né? Então, a Política Nacional de Humanização veio para isso. Errado. Se tiver isso na prova, vocês já podem. Não é relação somente profissional-paciente, tá? A Política Nacional de Humanização veio para melhorar a comunicação entre 3 pessoas, e não só profissional-paciente, mas entre gestor, trabalhador e usuário. Ou seja, o meu gestor de saúde, eu profissional de saúde e a população como um todo, tá? Então, são 3 pessoas, não é só o profissional de saúde e o paciente, tá? Pode ser que esteja isso em prova. Aqui, ó, mais nesse slide aqui fala novamente isso, aqui, ó. Aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão de cuidado, tá? Usuário, gente, é paciente, tá? Usuários do serviço de saúde, beleza? E uma outra coisa que eu também quero, assim, relembrar vocês, sempre quando a gente fala, gente, de comunidade, tá? Às vezes a gente pensa, né? Comunidade. Comunidade é aquele localzinho ali, aquela comunidade, aquele pessoal de baixa renda. Não. Quando a gente fala de comunidade em atenção básica, em humanização, é um conjunto de pessoas, tá? Pode ser uma comunidade escolar. Você vai fazer educação em saúde na comunidade escolar, tá? Então, o sentido, eu só quero que vocês entendam que o sentido de comunidade, né, não é necessariamente, né, uma comunidade, um bairro, tá? O sentido de comunidade dentro do SUS, dentro da atenção básica, são pessoas em conjunto, né? Pode ser ali, né, uma comunidade escolar, pode ser um posto de saúde, pode ser, né, uma região, um território definido, naquela comunidade como um todo, beleza? Não quer dizer, não tem sinônimo com baixa renda ou com favela, nada disso não, tá, gente? Apesar de ter esse, né, quando a gente fala de comunidade, a gente remete a essas coisas. Mas a comunidade dentro da atenção básica e dentro da humanização é essa questão de conjunto como um todo, de população em conjunto. Beleza? Deixa eu ver. E para finalizar, né, a gente falou no último slide dessa aula, né, de como a enfermagem, né, se insere no dia a dia das políticas públicas. No dia a dia, né, do atendimento ao nosso paciente, né, essa flor bonita aí, que a enfermagem floresce todos os dias. A gente promove saúde, né, a gente é topo da rede de assistência à saúde.
Nós é que estamos ali 24 horas com os nossos pacientes. O médico vai fazer a prescrição, sai fora. A gente que está ali, ó, dia a dia, quem dá o banho, ou seja, quem vê o paciente despido, somos nós. Quem cria um vínculo com o paciente, tá? Normalmente, geralmente, somos nós, enfermeiros, tá? E aí a gente precisa ter, por isso, um cuidado humanizado. Por quê? É dentro de um hospital, né, que o paciente está com medo. É dentro de um diagnóstico que você reconhece ali uma fragilidade, uma vulnerabilidade da sua saúde. E aí, quem melhor que o enfermeiro para te fazer compreender esse diagnóstico? Ah, o médico me explicou, mas não me explicou direito. Quem vai me explicar? Quem poderá me defender? É o enfermeiro, tá? Somos nós, tá? Nós estamos ali e humanizar esse cuidado é necessário, porque a gente vê as pessoas aí lidando com computador, lidando com múltiplas escalas de trabalho, múltiplos locais de plantão, robotização do atendimento, você fala com protocolos, você não fala com pessoas, né? Você se direciona, não olha no olho da pessoa, você se comunica, você não toca a pessoa. Ei, tô falando com você. A gente aqui, ó, estamos no online, né? As câmeras todas fechadas, sei lá se vocês estão escutando. Eu acho que hoje vocês estão me escutando porque é revisão de prova, né? Mas, assim, no dia a dia, né, ali em loco, na educação e saúde, a gente precisa estar ali focado no que a gente está fazendo, no direcionamento que a gente vai dar para o nosso paciente. Por quê? Não somos nós que fazemos o cuidado? A arte da enfermagem não é cuidar do outro. Então, monitorar o progresso do paciente, acompanhar essa evolução. Gente, quando vocês estiverem na vida de vocês, lá na prática de vocês, que vocês se formarem, que der entrada um paciente muito ferrado, com muitos problemas, a parte clínica muito ruim, e tudo que você tiver feito no plantão, numa sala de emergência, numa sala de trauma, sei lá, eu digo trauma porque é ali, imediato, mais rápido da gente ver. Você implementou os seus cuidados ali na hora e você vê o paciente respondendo. Gente, é uma satisfação. É o que encanta, inclusive, quem trabalha com emergência. Né? Quem tem emergência na veia, eu trabalhei com emergência, né, durante 3, 4 anos quase. Eu amo emergência. Né? Então, você vê um paciente chegar muito ruim, clinicamente mal, descompensado, cardiológico, pulmonar, e você implementar medidas ali e ver o paciente reagindo ali, ó, pum, na tua frente, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Mas eu estou indo para o lado do bem. Gente, isso não tem preço, tá? Não tem preço. Mas, se você não trabalhar aqui, ó, com conhecimento científico, não trazer a tecnologia como sua aliada, né? Não é a tecnologia, não vem para você sentar atrás da cadeira e se esconder atrás do computador, não. Pelo contrário, ela vem para facilitar os processos, para otimizar seu tempo, né? Ela não vem para te engessar, para dizer, você colocar ali no computador, escrever o que o paciente está sentindo e acabou. Né? Por que os consultórios não têm nem mais uma cadeira, não tem nem mais uma maca? Você não faz mais anamnese, exame físico em paciente, então para que a gente está tendo na faculdade? Né? Isso tudo, gente, é vinculado ao nosso cuidado, ao nosso atendimento ao paciente, se não tiver também a parte primordial, que aqui, ó, parte ética. Ah, estou fazendo enfermagem porque eu vou ser secretária de médico. Ah, eu estou fazendo enfermagem, a enfermagem, né, veste branco, bota lá o jalequinho, bota o estetoscópio, nunca usou o estetoscópio que bota no pescoço. Nunca examinou o paciente.
discrimina aquele paciente que entra, fofoquinha com o outro. Ih, você viu aquele paciente? Ih, você viu aquela mãe? Que mãe desleixada! Olha como aquela criança está maltratada. Você sabe. Você está julgando sem saber da história, sem reconhecer os porquês. Então, não haja assim. Não prejulgue o seu paciente. Tire toda essa veste, essa capa aí de bonzão, boazona, de sabe tudo. Porque eu tenho aí 16 anos de formada, acho que até aumentou mais esses 16. Eu me formei em 2009, faz as contas aí. E até hoje, cada plantão eu aprendo alguma coisa. Tá? Cada plantão eu aprendo alguma coisa, ou com os meus pacientes, ou com os meus colegas, né? Com os meus técnicos. Então, eu aprendo todo plantão, eu aprendo alguma coisa com os meus técnicos. Lembro, novamente falando, a gente aprende coisas boas e a gente aprende também o que a gente não quer ser. Aquele ali é exemplo de que eu nunca vou ser, de nunca vou agir daquela forma. Tá? Então, gente, esse compilado geral é só para vocês abrirem a mente de vocês, porque na prova, principalmente na discursiva, tá? Eu quero que vocês problematizem, né? Pensem aí, não é com os meus slides, não é com o documento da política, né? Tudo que a gente vivenciou na disciplina, por isso que eu falo que quem estava presente na aula, principalmente na aula de educação, porque o foco da prova, eu já falei para vocês que está em educação, quem vivenciou as duas aulas de educação, eu tenho certeza que vai tirar 10. Não tem como tirar uma nota menor, porque a prova está direcionada a isso, tá? E eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, tá bom? Assim, finalizamos a revisão, tá? Vou passar algumas informações que são burocracia, que são necessárias. Eu, pelas minhas anotações aqui, eu não tenho solicitação de segunda chamada da P1 de vocês, correto? Tem alguém que vai fazer segunda chamada da P1, que não fez a P1 e que quer fazer segunda chamada? Acho que não, né? Todo mundo que faltou na P1 é que saiu do curso, pelas minhas contas, tá? Se for, fale agora ou cale-se para sempre. Mas eu preciso falar para vocês o seguinte, então eu não tenho ninguém de segunda chamada da P1. Porém, semana que vem, minha gente, tá? Nossa P2 é dia... Ó, a luz caindo de novo. Cadê? Nossa P2 é dia 26, tá? Ela é presencial lá no Campus 3. A sala, caso não mudem de última hora, a sala é a 102, tá? Mas fica lá no telão, lá na entrada da faculdade, tá? Então, é no primeiro andar, beleza? Quem tiver com problema de locomoção, coisa do tipo, vai pela rampa. Agora a gente tem rampa lá, graças ao bloco B, tá? Como é que vai ser a questão de prova? Se, por exemplo, na terça-feira que vem, vocês faltarem, aconteceu uma tragédia, aconteceu um problema de saúde, pode acontecer alguma coisa e vocês faltem o dia 26. Se por acaso acontecer isso, né, de vocês faltarem a P2, vocês têm 3 dias. Então, a P2 é terça, vocês têm quarta, quinta, um prazo até sexta-feira para me comunicar, não é só me comunicar, não. Fazer a solicitação por escrito de segunda chamada da P2, tá? Então,
como é que vai fazer? Preencher a solicitação de segunda chamada, anexar a justificativa de por que você faltou, tá? Plantão, atestado médico, enfim, tá? Vai anexar o motivo de ter faltado, porque não pode ser simplesmente faltei, tá? E vai me encaminhar por e-mail institucional, tá? Meu e-mail institucional é carina.campos@univassoras.edu.br, tá? Individualmente tem que me encaminhar com prazo máximo de 3 dias, tá? A solicitação de segunda chamada, se faltar no dia 26. Beleza? Dúvidas? A segunda chamada vai suceder. A segunda chamada vai suceder a terça-feira que vem, do dia 26. Ou seja, a segunda chamada é dia 3 de dezembro. Tá? Depois do dia 3 de dezembro, a próxima terça-feira é dia 10 de dezembro. 10 de dezembro é o dia do quê? Do exame final. Tá? O que é o exame final? O exame final vai ser feito para aqueles alunos que não obtiveram média 7 para cima, ou seja, não foram aprovados, e ficaram entre 4 e 6,9. Quem tiver de média 4 a 6,9 faz a prova de exame final. Fiquei com 3,5 de média. Eu estou reprovado direto, não faz nem exame final. Deu para entender? Não adianta vir no dia 10 de dezembro, professora, vim fazer exame final. Qual é a sua média? 3,5. Vai passar vergonha. Tá? Não faz nem exame final. Tá? Tem que ficar entre 4 e 6,9 de média para poder fazer exame final. Beleza? Esse é o cronograma. Fiquei entre 4 e 6,9, fiz o exame final. Tirei 6, estou aprovado. Tirei 5,5, vou fazer segunda época. Tá? Segunda época é na semana seguinte, é no dia 17 de dezembro. Faço no dia 17 de dezembro a prova novamente. Preciso tirar pelo menos 6. Tirei 6, estou aprovado. Tirei 5,5, estou reprovado na disciplina. Não tenho outra chance. Vou ter que fazer a disciplina novamente. Deu para entender? Esse é o fluxograma das notas, da média. Para vocês serem aprovados de cara, tem que estar com a média acima de 7. Nas provas subsequentes de exame final e segunda época, vocês têm que tirar 6, abaixo 1 ponto. Beleza? E outra coisa que eu preciso informar é, na segunda chamada, a prova é diferente. São 2 questões discursivas e 8 múltiplas escolhas. Cada uma vale 1 ponto. No exame final e na segunda época, são 20 questões de múltipla escolha, cada uma valendo meio ponto, totalizando 10 pontos. Ou seja, não tem ajuda de trabalho, não tem ajuda de FLIS, não tem ajuda de nada. Então, vai dar ruim, tá chovendo, não vai dar para eu ir lá para o campus, vou fazer segunda chamada. Segunda chamada não tem FLIS, não tem ponto de trabalho, vale 10 e acabou. Exame final vale 10 e acabou. Não me deu ponto da FLIS na segunda chamada. Não me deu ponto do exame final. Não tem ponto de segunda chamada, não tem ponto extra de trabalho, de FLIS, nada. Deu para entender? Então, aproveitem a P2 semana que vem. Tá mole. Tá para tirar 10. Eu quero pelo menos. Vocês são, sei lá, 50 e poucos na turma. Eu quero pelo menos metade tirando 10.
tá? Eu quero ser comunicada pela coordenação que facilitei na prova, tá? Quero pelo menos metade da turma tirando 10. De verdade, dá para tirar, gente. Dá para tirar, tá? Tá moleza. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa para falar. Mais nada, falei tudo. Diga, Noemi. Professora, eu fiquei com o arco de Marguerite na cabeça. Eu queria te perguntar se a minha linha de raciocínio para me organizar aqui está muito errada. Porque é realidade, aí vem a observação do problema, ponto-chave. Aí eu fui bem longe, eu fui lá em primeiro período, metodologia. Se eu organizar na minha cabeça, por exemplo, assim, a realidade é o diagnóstico, aí eu vou fazer o planejamento, eu vou fazer a implementação. Tá errado essa linha assim, de entendimento? Não está errado. Faz parte do processo, né? Mas esse processo tem que estar inserido em problematização, em um problema, né? O diagnóstico em si não é só o problema. Por exemplo, o diagnóstico de hipertensão. Esse é o diagnóstico. No processo de enfermagem, você vai implementar, você vai diagnosticar sobre a hipertensão. No arco de Magalhães, você vai falar do diagnóstico, que é a hipertensão, mas tem que ter alguma coisa associada. Ele é obeso, é um paciente hipertenso e obeso que não toma medicação corretamente, que não faz atividade física, tem que associar um problema, não é só o diagnóstico, tá? Não perde esse feeling aí de associar um problema, porque o arco de Magalhães é o quê? É a metodologia da problematização. Não é só o diagnóstico, não é só uma coisa ruim, né? Precisa ter ali uma inquietação, tá? O diagnóstico é um problema? Mas ele sozinho só não vai, né, se resolver. Ele faz parte do problema, beleza? Beleza, eu entendi essa parte do problema, era só mesmo porque aí eu consigo organizar a minha mente, mas eu entendi bem, era só mesmo essa dúvida em questão das etapas do problema para resolver esse problema. Mas tá ótimo, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Tranquilo? Diga. Professora, eu faltei ao trabalho, a apresentação. Aí eu mandei atestado e a senhora pediu que eu mandasse a justificativa. Só que ontem, a prova estava assim meio complicada e eu saí e acabei esquecendo de pegar a justificativa. Eu posso entregar isso amanhã? Preciso disso até terça-feira, Solange. Por quê? Eu vou dar as notas de vocês. Eu já botei no meu acompanhamento, né, na minha planilha, eu já botei você com necessidade de justificar essa falta. Ainda não botei, você está... eu brinco com cores, né? Para mim, você está amarela, você precisa ficar verde, tá? Então, eu preciso receber a tua justificativa para eu te colocar verde e te dar o ponto, beleza? Terça-feira eu vou mandar, tá bom? Obrigada. Então, quem faltou a apresentação de trabalho, que for justificar, precisa me colocar a justificativa por escrito e anexar o comprovativo de por que faltou no dia da apresentação do trabalho, para eu poder dar o ponto que o grupo recebeu. E aí ninguém vai me perguntar qual é a nota que eu dei para os grupos. Ninguém vai me perguntar, não? Eu tenho certeza que foi a nota máxima. Pelo amor de Deus. Olha só, vocês estão muito sabidões, estão se achando muito. Olha só, achando professora, se a gente não se achar, mundo. ninguém vai fazer isso por nós, não. Seu olhinho brilhou, você vai ficar feliz. Olha só, vocês estão se achando muito. Mas foi você que encheu nossa bola. Professora, a senhora gostou muito, estava até dançando, curtindo. Bom, olha, gente, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, né? Todos os grupos que apresentaram, tá? Tiveram pontuação 2, tá?
Pontuei pelo esforço, pelo trabalho, tá? Quem perdeu ponto? Quem perdeu ponto foi quem foi mencionado que não contribuiu, ou quem perdeu meio ponto, quem não estava presente na apresentação, tá? Então, 2 pontos para quem apresentou o trabalho, 1,5 para quem não estava presente no dia da implementação do projeto. Se não me justificar, igual a Solange está dizendo que tem a justificativa dela de que ela não estava. Se não me justificar, mas tem o nome no trabalho, né, os colegas colocaram, né, identificaram a pessoa e mostraram que a pessoa fez o trabalho, né, vai levar o ponto todo se justificar a falta. Tá? Então, por exemplo, a Solange vai justificar, segundo ela está dizendo, né, que tem aí a justificativa dela, vai fazer a justificativa e vai anexar o comprovante. Ela não estava presente, mas ela vai ganhar os 2 pontos também. Deu para entender? Quem não estava presente, quem não comprovar nada, quem não falar nada, mas estava com o nome escrito no trabalho, vai ganhar 1,5. E quem nem está com o nome no trabalho, não vai ganhar ponto nenhum. Beleza? Alguma dúvida mais? Tudo esclarecido? Professora? Professora, quem foi? Pode falar. Diga. Quem foi na feira, professora? 1 ponto. Ai, graças a Deus! Nem acredito! É 1 ponto junto da nota de P2, tá? Quem foi na feira vai somar 1 ponto na nota de P2. Então, vocês, quem foi na feira e quem fez o trabalho, já tem 3 pontos. Olha só. Que beleza. Professora. Por isso que eu estou dizendo, é 10, todo mundo tira 10, a metade da turma tira 10. Já tem 3 pontos antes de começar a prova. Pô, para, é metade da turma com 10, fala. Professora, é a Rosiane. É que eu tô saindo do trabalho agora, meu celular tá descarregando. Eu vou tomar falta? Não. Hoje eu tô fazendo a chamada de vocês pelo aplicativo, pelo Teams. Entrou, não tô. Obrigada. Não, fica tranquila, tá? Fica tranquila. Deus é Pai, graças a Deus, glória a Deus. A professora aqui é muito maravilhosa. É para vocês lembrarem de mim, né? Como uma pessoa que, né, foi muito legal, porque o que eu tenho aí é só de pessoal falando mal. Então, ó, esse semestre eu tô mais light, eu tô mais tranquila, viu? Principalmente a turma D, vocês, ó. Pra turma D, ó, eu vou dizer. Tá até gravando, né? Isso tá me comprometendo. Na turma B, tá vendo? Acabei dando mole para vocês. Diga, Alessandra. Fiquei sabendo disso, professora, que a senhora era uma carrasca, mas a senhora é totalmente diferente. Tá vendo? Tá vendo? Eu sou outra. Meu coração tá amolecido, né? Vocês amoleceram meu coração, tá? Então, gente, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Diga. A aluna Ana Clara pediu para avisar que ela teve que ir com o pai dela para o hospital lá na Santa Beatriz, em Niterói, não conseguiu chegar a tempo, mas ela pegou a justificativa para entregar a senhora. Beleza. Okay? Pede para me encaminhar pelo e-mail institucional. Tudo documentado é pelo e-mail institucional. Beleza? Tá bom, professora. Obrigada. Gente, mais alguém? O Anderson pediu para avisar que Anderson Melo pediu para avisar que ele está com o filho dele no hospital, por isso que ele não entrou na aula. Anderson Melo, pede também, por favor, para ele justificar, tá bom? Vou deixar registrado, mas pede para justificar. Obrigado, tá? Eu consegui entrar na aula, professora. Obrigado, tá, Noemi? Beleza. Anderson. Então, tranquilo. Então vai ter a presença direitinho. Obrigado, Melhoras para o seu filho. Obrigado, professora. Nada. Gente, terminando mais cedo, 8h18, tá? Quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês. Quero dizer que a turma B, assim como eu disse em algumas aulas anteriores, vocês me surpreenderam positivamente em vários momentos, tá? Vocês amoleceram o meu coração, tá?
tá? Eu vou dizer que a turma de vocês amoleceu meu coração, porque meu coração estava gélido, estava congeladinho, né, de alguns traumas anteriores de colegas de vocês, mas a turma B trouxe aí um acalento aí para o coração da professora. Então, quero agradecer. Quero agradecer pela participação nos trabalhos, pela proatividade nos trabalhos que vocês tiveram, na implementação do projeto, na interação comigo, na forma com que me trataram, com que me questionaram, enfim, com que me acolheram. Quero dizer, né, um até breve, porque nos vemos mais para frente, tá? Vocês estão no segundo período ainda, então esse coração gélido ainda vai apertar muito vocês mais para frente. Não esqueçam disso, tá? Então, eu já fiz, né? Já peguei quarto período de saúde coletiva e eu pego enfermagem clínica também no sexto. Então, quando vocês forem ali, ó, para a parte do vamos ver, ó, para o dia a dia ali, ó, quem vai estar lá, ó, apertando e puxando a orelha de vocês sou eu. E aí, quando vocês falarem, faltar aí a questão de promoção de saúde, eu vou dar, ó, na lomba de vocês, tá bom? De 20 e de 10. Muita de 10. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Nos vemos pelo corredor. Fiquem à vontade para falar comigo, para me cumprimentar. Vai ser um prazer sempre interagir com vocês, tá bom? Um beijo. Até semana que vem. Deu bastante. Beijo. Não sei. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Mas a gente nunca dá troca errada. Obrigada. Diga, Aline, levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Aline? Não, professor. Estou te ouvindo. Foi sem querer que eu apertei a mãozinha ali. Tranquilo. Ela fica com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Beijos. Bom descanso, gente. Professora?